O Via Justiça de hoje analisa as propostas de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA completou em julho 23 anos de existência. Nossos convidados, o juiz da Primeira Vara de Família de Belo Horizonte e membro da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude, Abraminge, Geraldo Claré de Arantes, e o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB de Minas Gerais, Stanley Guzmán. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados, instalada no final de maio, estuda alterações na parte das medidas socioeducativas. As propostas são de agravamento das punições para os casos de crimes hediondos e reincidência. Há consenso em 2 pontos, segundo o relator da comissão, o deputado Vieira da Cunha. O fim da liberação compulsória aos 21 anos de idade e o aumento do tempo máximo de internação dos infratores, que hoje é de 3 anos. Como que os senhores veem este consenso? Começando com o senhor, doutor Claré. Pois não. Olha, eu acho que a sociedade reclama realmente uma posição mais efetiva da justiça em relação a adolescentes que cometem ato infracional de natureza grave, né? Acho que é preciso, sim, até para proteger a vida dos próprios adolescentes, né? Nós temos ouvido relato de mães que muitas vezes, ao ver o filho morto, baleado pelo tráfico ou em uma tentativa frustrada de roubo à mão armada, dizer que tenta recuperar o filho desde os 12, 13 anos e não consegue. Isso mostra a falência do nosso sistema atual, tanto para proteger a população, quanto para proteger os próprios adolescentes infratores. Doutor Stanley. Bem, isso é um movimento natural da evolução do direito, né? Nós teremos efetivamente que enfrentar esse assunto, não só sob a ótica legislativa, que é onde está acontecendo essa discussão mais a fundo, mas, como disse muito bem o doutor Geraldo Claré, a sociedade vai participar disso de uma maneira ou de outra. Por quê? Porque, infelizmente, nós não estamos entregando à sociedade a quantidade de justiça que ela está reclamando no sentido dos atos praticados por adolescentes, atos violentos, atos infracionais. A partir dessa fala do senhor, eu pergunto para o doutor Claré, 3 anos de pena máxima, doutor Claré, na visão do senhor, são sinônimo de impunidade em relação ao menor infrator? Eu vi a entrevista, inclusive, do presidente da OAB, muito lúcida, mas nós temos que fazer uma distinção. O sistema judicial brasileiro, o sistema legislativo brasileiro, não atribui ao adolescente infrator uma pena, no sentido que tem para o adulto, e sim uma medida socioeducativa. Mas a medida de 3 anos, ela não vem sendo cumprida de uma forma integral, primeiro porque há uma pressão muito grande de dentro para fora para que esse menino saia de lá, esse rapaz, esse adolescente, saia de dentro do sistema, porque custa caro, as vagas são poucas, então, infelizmente, poucas vezes há adolescentes que ficam 3 anos lá. E, em alguns casos, 3 anos não é suficiente para socialização e reeducação desse adolescente. Como que o senhor vê essa questão, doutor Stanley? Eu começo, inclusive, quando da primeira abordagem do adolescente com o juiz da vara infracional, que tem que concluir o inquérito em 45 dias. Em não concluindo em 45 dias, ele obrigatoriamente tem que ser colocado na rua, independente do ato infracional por ele praticado. Quer dizer, nós já temos hoje, o que não acontece para o adulto, nós já temos, digamos, essa prerrogativa do adolescente infrator. Com 45 dias de não conclusão do inquérito, ele tem que ir para a rua. Agora, 3 anos, 6 anos, 20 anos, 200 anos, isso não faz a menor diferença. Por quê? Porque no legislativo ainda permanece o dispositivo que dá ao juiz, ao promotor, ao juiz, à equipe multidisciplinar, a análise semestral da conduta do adolescente. Então, se nós aplicarmos uma majoração de medida socioeducativa, ainda assim permanecerá o dispositivo que dá ao juiz o direito de desligá-lo após a análise da equipe multidisciplinar.
A proposta sobre o aumento de tempo de internação do jovem infrator deverá ser votada em setembro. E com essas falas até agora, doutor Claré, eu pergunto para o senhor, o aumento da pena, e pelo que falou o doutor Stanley, então não seria o caminho certo para combater a impunidade? Eu acho que essa questão da avaliação de 6 meses, o doutor Stanley coloca com muita propriedade, é isso mesmo que acontece. Fica muito difícil para o juiz segurar o adolescente, entre aspas, numa casa de internação, quando vem a assistente social, a psicóloga, e fala, ele está pronto para voltar para a rua. E não está. Quando um adolescente ele mata alguém friamente, como nós temos visto em casos em que, mesmo a vítima já rendida, o adolescente atira, né? E fala claramente, a gente pode ver nas entrevistas de rádio aí, os adolescentes apreendidos, sem identificação, falando claramente que não vai dar nada para eles. Então, é preciso suprimir. Eu acho que precisa suprimir, sim, esta questão e colocar um tempo mínimo de socioeducação. Ninguém é socializado e reeducado em 6 meses. Ninguém. Seja por um ato infracional sem gravidade, como um furto, seja um ato infracional onde há adolescentes que já mataram 5, 6, 7 pessoas, vão ser ressocializadas em 3 anos? Não. Nós temos que ver também uma política de garantismo que existe no Brasil, exacerbada. Essa política de garantismo judicial, quer dizer, garantismo daquele que infringe a lei, vai em detrimento de 99% da população que não tem a mesma garantia de andar na rua, de trabalhar sossegadamente, de viver em suas casas de uma forma livre, sem grades. Então, há um garantismo exacerbado do lado daqueles que cometem crimes ou atos infracionais. Concluindo, então, nesse aspecto, eu acho, sim, que hoje para o juiz fica difícil para ele manter o adolescente por causa de como é a lei, mas isso é perfeitamente mutável através de questões legislativas, e eu acho sim que tem que ter um tempo mínimo de internação, porque eu trabalhei mais de 10 ou 15 anos como juiz da infância e juventude, então a minha experiência é que 3 anos é difícil para socializar um adolescente infrator grave. Doutor Stanley, pela classe dos advogados, isso que o doutor Geraldo Claré está dizendo, do garantismo exacerbado, né? Exatamente. Como é que o senhor vê isso? O senhor concorda com isso? Ficou claro, inclusive, na entrevista do nosso presidente, quando ele disse que a OAB, durante muitos anos, através da Comissão de Direitos Humanos, que eu respeito muito, vai meu abraço aqui ao William Santos, nosso presidente aqui em Minas Gerais, que ela se preocupou muito com a figura do bandido. E quando eu digo bandido, eu fui até criticado por usar essa terminologia. Aquele que pratica o ato típico jurídico antipunível. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer daquele que é o bandido, de fato. Aquele que praticou o crime, né? Se preocupa demais com ele e não se dá, estou afirmando categoricamente, não se dá à família do ofendido, à família da vítima, nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de ressarcimento, nem psicológico, de maneira alguma. Então, isso sim é um garantismo que me ofende pessoalmente. Como cidadão me sinto ofendido, como advogado me sinto ofendido. O doutor Stanley Frazão, o doutor Geraldo Claré se referiram a uma entrevista do presidente nacional da OAB nas páginas amarelas da revista Veja, recentemente. Pergunto ao senhor, doutor Claré, quais são as medidas socioeducativas atuais? Hoje existem medidas socioeducativas em meio aberto, que vai desde a advertência, a reparação de danos, a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. E nós temos 2 que são privativas de liberdade, que é a semi-liberdade, onde o adolescente é como se fosse um albergado. Ele fica lá à noite e de dia sai para trabalhar. E temos a medida de internação, onde o adolescente fica recluso durante um tempo determinado, avaliado a cada 6 meses. Essas medidas de meio aberta são quase absolutamente inócuas, porque a medida de prestação de serviço à comunidade só pode ser feita em entidades governamentais, o que eu acho um equívoco, porque se o adolescente pudesse ir prestar serviço à comunidade em entidades privadas, naturalmente remunerado de alguma forma, ele poderia até se encaminhar
dentro daquela empresa, etc., como é muito comum. A liberdade assistida não funciona, reparação de danos muito menos, então essas medidas têm que ser repensadas. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.